tarde. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Calil. Eu sou a desenvolvedora do Guias e Materiais Pedagógicos Adaptados. Eu vou explicar um pouquinho sobre como funcionam os meus materiais. Nesse primeiro vídeo, gente, esse é meu primeiro vídeo, então por favor não reparem, tá? Então, vai ficar um pouco ruim esse primeiro vídeo, mas em sequência a gente vai começar a melhorar esses vídeos, tá? Prometo pra vocês que o próximo vídeo vai ser um pouquinho melhor. Então eu vou falar um pouquinho sobre os meus materiais. Para quem não conhece, né? Algumas pessoas me conhecem pelo Facebook e pelo Instagram. Os meus materiais, primeiro, a minha ideia inicial surgiu por conta de uma necessidade, né? Eu estava ajudando a minha cunhada, que tem síndrome de Down. Ela tem dificuldade em aprender a ler, como qualquer outra criança com alguma deficiência, síndrome, transtorno, enfim. E eu aprendi a fazer alguns materiais num determinado curso que eu fiz. E aí eu resolvi aplicar esses materiais com ela, né? E aí eu procurei para comprar, porém não achei. Na verdade eu até achei, mas não foi o suficiente, né? Digamos assim. E aí eu pensei assim, bom, então eu acho que eu vou fazer algum aqui, de acordo com o que eu acho que vai ser bom para ela, né? Uma coisa personalizada, uma coisa que ela... algum personagem que ela gosta, alguma coisa assim, até para motivar, né? A gente trabalha muito com a motivação. E isso é um assunto para um outro vídeo. Então, eu fui tentar desenvolvi e tal, fiz. E aí, eu imprimi, né, em casa, ou mandar imprimir, né, e plastificar. Só que aí eu vi que era muito caro, né, para imprimir cada folha, para plastificar cada folha. Então, eu falei assim, gente, imagina como que as pessoas trabalham assim. Na época, eu ainda não era psicopedagoga, hoje eu sou. Mas eu já tinha uma certa experiência, assim, que eu digo de contato, né? Eu tinha, por assistir muitas palestras e muitos cursos, eu tinha muito contato com pessoas que trabalhavam com crianças com necessidades especiais e eu estava estudando para isso também, para futuramente começar a trabalhar com crianças com alguma necessidade. E a minha cunhada foi meio que uma cobaia, digamos assim, né? E aí eu percebi, né, que eram duas coisas: o alto custo e a falta de recursos, né? Tipo, recursos materiais mesmo, né? Tipo, a pessoa tem que trabalhar com isso, tem que usar esse tipo de material e não tem onde comprar, né? E como é que faz? Como é que a pessoa faz? Será que a pessoa tem uma plastificadora em casa? Será que a pessoa paga para plastificar? Será que a pessoa tem tempo para desenvolver esses materiais, sendo que ela trabalha, sei lá, em 3 escolas? Ou se ela trabalha o dia inteiro numa escola, ou ela é psicopedagoga e trabalha o dia inteiro, será que ela tem tempo para isso? E aí esses pensamentos vieram na minha cabeça. E aí eu falei num grupo, assim, muito de risco, sabe? Falei assim, gente, eu estou com um projeto, vou começar a desenvolver materiais pedagógicos adaptados, plastificados, né? Quem quiser, quem quiser conhecer, enfim, pode entrar em contato comigo. E aí choveu, gente. Eu não tinha ideia da quantidade de pessoas que tinham essa necessidade. Bom, e aí eu não tinha fotos para mandar para as pessoas, infelizmente, mas assim, eu fui conversando com cada uma das pessoas, as pessoas foram me dando apoio, foi até bem legal, assim, essa parte. As pessoas foram me dando apoio e foram me dando ideias, né? E expondo essa necessidade que as pessoas têm. Então, assim, meio que juntou a fome com a vontade de comer, né? As pessoas tinham necessidades e tinha eu ali disposta a suprir essa necessidade. Então, eu comecei a fazer. Foi então que eu investi, comprei muitos recursos, né? Comprei a plastificadora, comprei uma impressora boa, né?
E aí, enfim, fui fazendo. Nessa época eu trabalhava numa coisa que não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com a área de educação. E eu comecei a, tipo, chegava em casa 10 horas da noite, 9 horas da noite e ficava fazendo encomenda, assim, nesse nível. E o final de semana a mesma coisa, meu namorado me ajudava, a gente fazendo e tal. Vou tentar encurtar a história para o vídeo não ficar muito grande. E aí eu criei a minha marca, abri uma empresa e tal, e tô aí 1 ano e 5 meses, 6 meses já, 1 ano e meio, né, na empresa. Já participei de alguns eventos, para quem não me conhece, já participei de alguns eventos, pequenos, grandes, aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, e Itaipava, São Pedro da Aldeia, aqui no Rio principalmente. Não saio muito do Rio, né? Ainda não tive essa oportunidade. Futuramente a gente está trabalhando para isso, mas já fui para algumas cidades fora do Rio. Tenho clientes de cidades de todo o país, né? Então eu faço encomendas para pessoas de todos os lugares do Brasil. E, enfim, hoje, com a ajuda das minhas queridas clientes, eu tenho 65 produtos, tá? Como é que são esses materiais, tá? Devido a essa demanda, eu não tinha muita ideia do que seriam esses produtos, assim, no sentido de demanda mesmo, né? De variedade. Eu não sabia que eu ia ter tanta variedade de produto inicialmente, até porque foi foi para suprir uma necessidade pessoal, né? Então, hoje eu tenho 3 linhas, né? Eu comecei a dividir os meus materiais em 3 linhas, né? Eu chamo de 3 linhas. Funções executivas, para quem não sabe, funções executivas: memória, atenção, concentração, lateralidade, pareamento, enfim, todas essas dificuldades, né? Essas habilidades que os nossos queridas crianças especiais têm bastante dificuldade. Então, para trabalhar tudo isso, depois eu vou mostrar cada produto para vocês. Eu vou fazer ao longo de não sei quanto tempo, eu vou fazer um vídeo para cada material, até para não ficar muito longo cada vídeo, né? Prometo para vocês que eu vou fazer uns vídeos de no máximo 10 minutos, não vai passar disso, cada um, tá? Eu acredito que o vídeo de cada material não vai ser muito grande também, porque tem material que são fáceis de explicar, então eu sei que eu não vou passar disso. Hoje talvez seja o maior, mas enfim. E então eu tenho 3 linhas: funções executivas, né, que são essas habilidades que eu comentei, alfabetização e matemática. A alfabetização, eu tenho desde reconhecimento de letras com figuras até leitura de frases. Claro que sempre aberta a outros materiais, sempre aberta a novas descobertas, digamos assim. É sempre um desafio a gente preparar um material, porque a gente não sabe se realmente vai resolver, se realmente vai fazer aquela aprendizagem, vai alcançar o nosso objetivo. Não só o meu, mas principalmente da pessoa que está ali trabalhando com a criança que precisa, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando clientes minhas me mandam vídeos ou feedback dizendo que conseguiram alcançar esse objetivo, né? E a matemática, né, que é uma parte, assim, que muita gente, ao mesmo tempo que muita gente procura, ela não é muito chamada, né? Para quem não sabe, eu sou professora de matemática, então eu gostaria muito de investir mais nessa área de matemática, mas eu sei que é bem mais complicado. Então, na área de matemática, eu tenho desde reconhecimento de números até multiplicação, divisão, e estou devendo, né, desenvolver um de fração. Eu ainda não consegui, assim, pensar em alguma coisa que não seja muito repetitivo do que a gente já tem, né, no mercado.
Então, eu tô ainda a desenvolver esse de frações. Mas a gente vai desenvolvendo. Na minha lista de materiais a ser desenvolvidos, eu tenho uma lista de materiais a ser desenvolvidos. Eu tenho matemática em Braille, matemática em Libras. Como ainda ninguém me pediu, né, esses temas, eu ainda não tenho, né, eu não fiz ainda. E gráficos também, que seria uma coisa que seria legal também para fazer. Só que ninguém me pediu também. Mas são materiais que futuramente eu gostaria de desenvolver, de preparar e ver como seria essa demanda. Tá? Então, você, professor, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, professor de sala de recursos, ou pai, mãe, vó de criança que tem alguma dificuldade, você pode entrar em contato comigo e para conhecer meus materiais. Ou seguir o meu canal no YouTube e aí eu vou colocar cada um dos meus materiais, caso você tenha tempo e paciência para assistir cada um dos meus vídeos. Como eu disse, não vão ser vídeos muito grandes. E caso você queira encomendar alguma coisa, mesmo depois de assistir os 65 vídeos com os meus 65 materiais, e eu acredito que até eu terminar os 65 não vão ser mais 65, vão ser muito mais. Ainda assim, você não tem o material que você queira, você pode entrar em contato comigo e me pedir um material personalizado, tá? Bom, vamos lá. Vamos parar de blá blá blá. Eu vou explicar como é que funciona. Bom, como eu falei anteriormente, os meus materiais, eles são plastificados. Todos os desenvolvidos por mim, com a ajuda das minhas queridas clientes. Eu tenho muitos materiais que foram desenvolvidos com a ajuda de clientes. E eu faço questão de falar isso, né? Porque as minhas clientes me ajudaram bastante, não só no desenvolvimento, mas também na divulgação, nos feedbacks. Isso ajuda muito gente que está começando, né? Então, eu faço questão e tenho muito orgulho de dizer que eu fui ajudada, sim, tá? Em todos os sentidos, né? Os meus materiais, eles são plastificados, eu desenvolvo no computador, de acordo com os meus conhecimentos e com a ajuda das minhas clientes, seja conhecimento, experiência, enfim, conhecimento e experiência. E aí, eu plastifico, eu tenho um plastificador em casa, eu plastifico e alguns eu uso velcro, outros eu não uso, tá? O meu velcro, ele é autoadesivo, tá? Então, eu corto 1 a 1, né? O meu velcro, ele vem a metro e eu corto 1 a 1, tá? E colo, ele é autoadesivo, então você pode ter aquela criança que é muito agressiva, que é muito estabanada, que é muito delicada, digamos assim, que não vai sair. E se sair, você também pode me procurar, se por acaso sair. Eu confesso que no começo a gente teve um pouco de dificuldade de achar esse velcro. A gente teve que fazer vários testes até conseguir fechar com esse daqui, né? Antigamente eu usava outro tipo de velcro e eu tinha muito problema que soltava um pouco. As minhas primeiras clientes sabem disso. Graças a Deus eu consegui resolver e com isso eu consegui aumentar também a qualidade do meu produto. Então você vê aqui, ó, eu corto tudo, tá? Tá tudo cortadinho. Aqui plastificado, cortado e tem o velcro que eu uso, tá? Alguns não tem velcro, depois eu vou mostrar pra vocês alguns que não tem velcro. Esse material aqui que eu estou utilizando como modelo, como primeiro momento, eu vou depois mostrar vou fazer um vídeo só explicando como é que funciona esses materiais, tá? Esse material e os outros também, 64, 65 materiais, então eu vou explicar cada coisa, quantas folhas vem, qual o objetivo, para que serve, enfim, quais crianças podem ser aplicados esses materiais e, enfim, todos os outros detalhes que a gente precisa saber, né? Você precisa saber, tá? Então,
Esse é meu primeiro vídeo. Obrigado por ter assistido até o final, né? Eu falei que não ia passar de 10 minutos, já tem 15. Então, me desculpe aí pelos 5 minutos extras. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e possa continuar, né, assistindo. Eu garanto que os outros vídeos vão ser muito mais interessantes porque vão ter os meus materiais, tá? Então, quem puder dar um like aí no meu vídeo, agradeço. E vamos para o próximo vídeo agora.